Fala, povo de Deus, povo abençoado. Aqui quem vos fala é o Missionário Gênesis. Estamos aqui para trazer um conteúdo abençoado para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Você que ainda não conhece as nossas outras redes sociais, estaremos deixando aqui o link na descrição do nosso Instagram, para que você venha estar nos seguindo lá. Lá tem conteúdos diários, conteúdo abençoado para a sua vida. E também vou deixar aqui o link do blog, o blog do Missionário Gênesis, para que você possa estar assim, indo lá e vendo algumas palavras que nós temos deixado lá. Tem palavras acerca da ansiedade, da depressão. Você que está assim passando por um momento difícil, vai lá que nós temos uma palavra abençoadíssima lá também, no nome do Senhor Jesus. Como você leu no início aí, né? 5 maneiras de se afastar das tentações ou vencer as tentações. Você que clicou aqui, agora é só você aguardar a nossa vinheta para que possamos trazer esse conteúdo para você. Amém, meus queridos. Glória a Deus. O texto base na qual nós temos para esse conteúdo nesse dia é o seguinte, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nos diz assim a palavra do Senhor: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. É um texto que por si só já nos fala o quão importante é nós estarmos sendo sinceros com o Senhor. Não é só sincero com o homem, sincero com o nosso pai, com a nossa esposa, com nossos filhos, com o nosso pastor, mas sincero com Deus, aquilo na qual realmente importa na nossa vida, no nome do Senhor Jesus. A primeira maneira que nós iremos apresentar para você se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Chamar a presença de Deus. É escrito assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Você acha que se fosse por si só você estaria aqui na presença de Deus? Ou você estaria pelo menos tentando caminhar para ir na presença de Deus? Não, porque você é um escolhido do Senhor. E a forma que a gente tem para chegar na presença de Deus é nós chamarmos a presença de Deus para a nossa vida. Quanto mais a gente clama, quanto mais a gente chama, quanto mais a gente atrai a presença de Deus, mais nós vamos nos sentir abraçados e acolhidos por Ele. Porque numa situação como essa, uma pessoa que vem lá do mundo, todo estragado, como o mundo estragou, ele não vai chegar de qualquer forma na presença de Deus, mas ele vai chegar meio receoso por estar daquela forma. E é por isso que quando a gente chega ali, a gente tem medo até de nos apresentarmos perante o Senhor. Nós temos medo sequer de orar perante o Senhor. Nós temos medo de sequer chegar perante o Senhor de qualquer forma. E nós pensamos que não sabemos orar, mas quando nós atraímos a presença de Deus, o Senhor nos recebe. Ele recebe a nossa adoração. Mesmo que seja aquela adoração na qual a gente pensa que não está de acordo com os parâmetros do homem, mas chega diante do coração de Deus. E Deus se agrada disso, irmão. Amém? Essa é a primeira maneira. A segunda maneira, irmão, é se humilhar perante o Senhor. Não tem como a gente alcançarmos o Senhor se a gente não se humilha perante Ele. Se encontra lá em Provérbios capítulo 29, versículo 23, nos diz assim a palavra do Senhor: O orgulho do homem humilha, mas o espírito do humilde o honra. Nós temos que nos humilhar, porque aquele que é orgulhoso, ele vai ser humilhado. Mas se a gente chegar com o espírito de humilde, reconhecer que nós somos pequenos, que Deus é grande, que nós não podemos e que Ele pode, aí, irmão, nós vamos alcançar a misericórdia do Senhor, nós vamos alcançar interesse na presença de Deus, nós vamos alcançar a presença do nosso Deus. A única forma que a gente tem de chegar perante o Senhor é humilhar, buscar a presença dEle. Nós vamos alcançar e ter vitória através disso, irmão. Caso contrário, se chegar com arrogância, o Senhor Ele não vai nos abençoar da forma na qual a gente precisa ser abençoado. Não é da forma na qual a gente quer, mas que a gente precisa. Essa é a segunda maneira. A terceira maneira, irmão, se encontra no livro de... Se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Aleluia. Nós temos que orar sem cessar. A Bíblia nos fala orai sem cessar. E como que é, missionário? Orai sem cessar.
Será que eu vou ter que bater o meu joelho no chão o tempo todo, orar e ficar buscando ali? Não, irmão, não é dessa forma que a Bíblia nos ensina. A Bíblia está nos mostrando que a nossa busca pelo Senhor tem que ser constante, mas que nós possamos estar sempre com o nosso coração voltado para Deus, o nosso coração em direção à presença de Deus. Não é de qualquer forma, mas sim que a nossa oração seja sincera e pura. Não é aquela oração eloquente na qual muitas pessoas fazem, aquelas orações magistrosas, mas sim aquela oração humilde. Elias, numa oração de 56 palavras, ele conseguiu atrair a presença de Deus para a sua vida. Ou seja, não é a quantidade de oração, não é o tamanho da oração, mas sim uma oração pura e sincera perante Deus. Amém, irmãos? Então, a terceira é orar sem cessar. É dessa forma que a gente vai conseguir atrair a presença de Deus para a nossa vida. É dessa forma que nós vamos conseguir atrair a presença de Deus para nós. Não tem como chegar perante Deus se a gente não tiver com o nosso joelho no chão, a nossa boca no pó, orando. Joelho no chão, boca no pó significa se humilhar perante Ele. Amém, irmãos? A quarta é a busca incessante pelo Senhor. Como nós lemos lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo se humilhar e buscar e clamar, é dessa forma, e orar, nós temos que entender que nós temos que buscar o nome do Senhor, buscar a presença de nosso Deus. Nós temos que buscar Deus mais que busca esposa, buscar Deus mais que busca filho, buscar Deus mais que busca pai, mãe. A nossa busca por Deus tem que ser maior que tudo isso. Aí depois nós devemos buscar tudo isso, é claro, mas a primeira maneira é buscar a Deus acima de todas as coisas. A Bíblia nos fala como? Buscar a Deus acima de todas as coisas e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 3, a palavra do Senhor nos fala: buscar-me-eis e acharei quando buscar de todo o vosso coração. Não é buscar da boca para fora, fazer oração da boca para fora, clamar da boca para fora, mas é aquela oração pura e sincera. Oração na qual agrada o coração de Deus. Oração na qual chega diante do trono de Deus. Oração na qual Deus fala assim como ele fez com Jó. E esse aí, você pode fazer tudo, você pode tocar nele, mas poupa ele a vida, porque esse aí é diferente. Deus quer que nós tenhamos essa intimidade para com Ele. Uma intimidade não de um rei para um servo, mas a intimidade de um pai para com o filho. Porque o filho é aquele que tem intimidade de conversar com o pai, coisa na qual ele não conversa com qualquer um. O filho é aquele na qual tem intimidade de conversar com Deus. Algumas coisas que muitas das vezes ele até tenta conversar com alguma pessoa, mas as pessoas não vão entender, mas o pai entende. Essa é a forma da gente buscar o Senhor. Buscar-me-ei e achareis. Quando a gente busca com sinceridade, a gente vai buscar e achar. Mas quando busca sem o propósito certo, a gente vai buscar uma busca incessante que não vai encontrar a Deus. Porque a gente está procurando um Deus que se adequa aos nossos parâmetros. E não é um Deus que se adequa aos nossos parâmetros, mas nós que temos que nos adequar à vontade dele. Amém? Buscar-me-eis e acharei quando buscar de todo o vosso coração. Glória seja dada a Deus. No nome do Senhor Jesus. E aqui, irmãos, a quinta e última, e talvez uma das mais importantes também, está lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, nos diz assim a palavra do Senhor: fugir de toda a aparência do mal. Missionário, mas como assim fugir da aparência do mal? Irmãos, não é o mal, é aquilo que aparenta ser mal. O mal por si só já tem noção, já tem que sair fora do mal. Mas aquilo que aparenta ser mal na sua vida, você já tem que pular fora, já tem que sair fora do caminho. Porque a Bíblia nos fala que é caminho que parece ser bom aos olhos do homem, mas não é. Tem coisa que parece ser boa para mim e para você, irmão. Mas quando nós chegamos lá e provamos e vimos que nós vamos ver que aquilo realmente nunca fez bem para nós. O mundo não tem nada a nos oferecer, mas Deus ele já ofereceu aquilo que foi mais importante na minha vida e na sua. Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tá me entendendo? Quando a gente foge da aparência do mal, a gente não está deixando de lutar, a gente está vencendo o mal. Quando a gente foge da aparência do mal, a gente não está deixando de ganhar do inimigo, nós estamos deixando de perder do inimigo, porque se a gente tentar lutar com ele com as nossas armas, nós vamos perder. Porque a Bíblia nos fala que a nossa luta não é nem contra a carne e nem contra sangue, mas sim contra os principados e potestades. E quando nós vencemos o inimigo é quando nós chegamos perante ele, olhamos para ele, vemos lá na frente e falamos assim: não, já venci ele, eu não vou lá tentar ele, eu não vou lá para tentar vencê-lo novamente, porque Jesus disse que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Mas eu não sou vencedor sozinho, eu sou vencedor em Cristo Jesus. Ninguém consegue vencer sem Cristo, irmão. Ninguém consegue vencer sem a presença de Deus. Tá me entendendo? Nós vamos vencer se nós estivermos em Cristo. Caso contrário, irmão, é batalha perdida. E essa, irmão, são 5 maneiras de se vencer as tentações.
se você estiver chamando a presença de Deus, se você estiver se humilhando perante a presença de Deus, se você estiver orando, se você estiver buscando e você fugir da aparência do mal, você fugir daqui que aparenta ser mal, irmão, o inimigo não vai ter nada para te acusar, ele não vai ter nada para me acusar. Porque se nós fizermos essas 5 coisas que está lá em Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nós vamos estar assim coerente com o que Deus quer. Caso contrário, irmão, se a gente não fizer nada disso, é só Jesus para ter misericórdia. Porque se a vida de um servo de Deus não tiver clamor, não tiver oração, não tiver adoração, não tiver busca, não tiver humilhação perante Deus, não tem como ele alcançar a misericórdia do Senhor. Amém, meus queridos? Que Deus possa abençá-los. Um abraço aqui do Missionário Jenny. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí, ativar o sininho das notificações, que toda semana tem vídeo abençoado. Vídeo como esse, vídeo de react também. Tem vídeo aí que você vai ver lá no nosso canal, lá vídeo abençoado, alguns react abençoados lá que nós temos feito com alguns cantores gospel, vídeo de shorts lá de conhecimentos acerca da palavra de Deus, e também segue a gente nas outras redes sociais, no nosso Instagram lá também, para que possamos trazer esse conteúdo para você, e vai lá também no nosso blog lá, dá uma olhadinha lá, é conteúdo abençoado como esse, amém? No mais, um abraço a você, e Deus possa abençoá-los no nome do Senhor Jesus.